Boa noite a todos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus nos envolva. Que possamos nesse momento de ficarmos aqui, refletir um pouquinho, filosofar um pouquinho, pensarmos um pouquinho sobre o nosso momento aqui de espíritos reencarnados. Eu trouxe esta imagem porque está no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, a parreira, que muito nos representa. Mas vamos falar assim de uma forma dela, sobre as vicissitudes. A planta, o pé da uva, para ela chegar nesse ponto, ela sofre várias vicissitudes. Não apenas do tempo, porque ela fica com aquelas folhas bonitas, daí vem a primavera, ela fica frondosa, daí vem o verão, esquenta, ela fica um pouco murchinha, aí vem o outono, ela fica toda amarela, e aí ela vai, consegue sair os seus frutos, e chega um dado momento, é necessário fazer uma poda radical, mas é radical. Eu vou trabalhar e eu passo todos os dias por uma vinícola, e teve um momento que ela estava grande, cheia de bagos de uva, toda aquela barreira enorme, cheia de uva lindo. Aí a gente via as pessoas colhendo aquelas uvas. Num dado momento, me acostumei com aquela visão, não tinha mais nada. Podaram, fizeram uma poda radical. Ficou só um pouquinho. Falei, meu Deus, que judiação, acabaram com o pé da uva. E fui trabalhando. Hoje elas estão enormes, com folhas bonitas, verde, começando tudo de novo. E o pé da uva não é só isso, ela tem toda uma história para ela poder dar as uvas. Ela passa por vários processos, por vários momentos durante o seu cultivo. Não vamos falar da questão do porquê os espíritos solicitaram que fosse essa belezura que é a uva. É só para demonstrar para vocês que nós não somos diferentes do que está aqui no planeta Terra. Tudo sofre suas vicissitudes. Você imaginou se na primavera ela falasse assim, não vou mais fazer primavera, eu vou pular a primavera, eu vou tirar o inverno e vou para frente do inverno. Se o inverno quiser que venha para a minha posição, que confusão que viraria. Nós temos as 4 estações do ano, nada se muda. Imaginem se a lua falasse assim, chega, cansei, não vou mais lidar com a terra. Se ela quiser ficar gravitando sozinha, ela que gravite. Não, é tudo ordenado, é tudo sequenciado, correto? Por que conosco deveria de ser diferente? Nós passamos sim por vicissitudes, mas tem um porquê, tem uma maneira da gente poder compreender. Quem nos ajuda muito a compreender, além do Livro dos Espíritos, é Joana de Ângeles, no livro Plenitude. Se alguém já leu, eu acredito que vocês vão lembrar do trecho, quem não leu, leia. Joana fala muito do sofrer e do sofrimento. Que sofrer é uma vicissitude, sofrimento faz parte do processo. O que não é interessante, o que não é bom é sofrer o sofrimento. Então é um livro que ela fala muito de como nos adaptarmos, de como sermos resilientes à nossa condição aqui, encarnados. Então eu trouxe trecho do Livro dos Espíritos, uma questão que a gente vai falar, e trouxe baseado no que Joana fala, Buda. Buda que fala do sofrer e o sofrimento. E Joana fala muito dele. E Buda veio 25 anos antes de Cristo. Então Buda, quando veio lá atrás, há 425 anos antes de Cristo, 425 anos antes de Cristo, ele já falava das vicissitudes. E Buda também, como Cristo, não podia chegar e sair falando tudo como ele vivenciava, porque ele tinha uma condição de pessoas que precisavam compreender as suas verdades, mas ele não podia chegar falando. Então o que Buda desenvolveu? É daí que surgem os mantras, por repetição. Então Buda ensinava por pequenas frases e fazia as pessoas repetirem, repetirem e repetirem. Daí surgiu os cantos de mantra. Então vamos entender aqui. A vicissitude, ela deriva do latim, que vicissitude, ela quer dizer uma circunstância contrária, uma circunstância desfavorável. É o sinônimo de revés. As vicissitudes são desafios e condições enfrentadas pelo indivíduo
ao longo da vida. Quem muito usa essa palavra somos nós do meio espírita. Nós usamos muito a questão vicissitudes. Então, em outros lugares, talvez as pessoas não tenham tanta afinidade com essa palavra. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 963, Allan Kardec fala: segundo o Espiritismo, todas as dores, desafios e reveses da vida têm uma causa justa e útil, ainda que muitas vezes não a compreendemos de imediato. Elas se relacionam à lei de causa e efeito e às provas escolhidas pelos espíritos antes da reencarnação. Deus é soberanamente justo e bom. As penas que nos impõe são sempre proporcionais às nossas faltas. Então a gente precisa compreender isso e não entender que vicissitude é um mal. Estou sofrendo porque estou sendo castigado. Essa é a proposta dessa questão e desse momento que Allan Kardec vai falar. Precisamos romper com a palavra castigo. Sofro porque não sou bom, sofro porque errei, sofro porque fiz errado. Não é essa a questão. Por quê? O Allan Kardec, ele coloca para nós 4 condições no livro sobre as vicissitudes. Por que podemos ter as vicissitudes na nossa encarnação? A primeira questão, por erros cometidos em vidas passadas. Nós sabemos o que nós fizemos na vida passada? Não, ainda bem. Porque se soubéssemos, seria muito difícil a gente conviver um com o outro. Os erros, ou seja, os crimes, as má conduta ou comportamento destrutivos contra si mesmo e ou aos outros, equívocos morais, cometidos em vidas passadas, passarão a representar uma das espécies de vicissitudes na encarnação subsequente ou em outras mais adiante. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é uma maneira que Deus, na sua bondade, trouxe para nós, na nossa reencarnação, passar por alguma vicissitude, a nos corrigir, a nos colocar no caminho correto, a mostrar que aquilo que nós fizemos lá atrás não foi bom, a revermos novos momentos, a reprisarmos novas condições. É uma oportunidade que nós temos de nos corrigir. Para quê? Para nos evoluir. Essa é a proposta, não é castigo. Muitos dizem assim que os nossos inimigos são os nossos melhores professores. A doença é a nossa melhor maneira de nos melhorarmos. E é fato. Porque aquilo que uma pessoa que não gosta de nós nos mostra é a maneira que aquilo que eu devo melhorar em mim. E por que não? Eu tenho que afastar, eu preciso afastar um pouquinho da minha vaidade, do meu ego, diminuir um pouco o meu orgulho, para que eu possa olhar aquela pessoa também de outra maneira. E aí o Espiritismo nos tira daquela condição de vitimismo, onde ele coloca para nós que as responsabilidades são nossas. Então, se nós trouxermos alguma coisa de outra vida, coisas que nós fizemos, que nós causamos. Erros são pecados, não, são erros, são fatalidades, foram equívocos que nós estamos tendo a oportunidade de reparar. E repararmos no melhor momento da nossa reencarnação. Não porque o planeta vai passar apenas por conta da regeneração, por estarmos no momento espírita, que nos mostra as verdades de uma forma mais leve e sem peso. Então, é o nosso melhor momento para nos reajustarmos. O segundo, erros cometidos na vida atual. As vicissitudes da vida também estão conectadas a estas causas. E, no entanto, os sofrimentos não são apenas relacionados às falhas do passado. As vicissitudes que passamos hoje podem ser advertências de que estamos errando nessa nova oportunidade, sem qualquer relação com outra encarnação. E se estivermos seguindo por um caminho existencial que nos distancie da evolução espiritual, circunstâncias desfavoráveis poderão ser apresentadas para nos recolocar no mundo do bem. Tudo que nos afasta das leis, que está lá no 3º capítulo do Livro dos Espíritos, nos
das leis morais, das leis de Deus, estamos incorrendo em erros. Isso daí é processo de que eu fiz lá atrás? Não, eu estou fazendo nesta. Eu já tenho uma que eu trouxe. Aí eu vou somar com mais uma. 1 mais 1 é igual? Volta de novo. Então a gente vai nesse mundo não para sofrer. Esse planeta é uma grande escola, onde nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Aprendizado. Todos os dias é um aprendizado. Por isso que quando sairmos de casa, quando formos fazer alguma coisa, vamos pensar antes de agir, para que não cometamos algum erro que vá nos causar dano lá na frente. Uma da maneira que eu penso, que eu já falei aqui na casa, que se eu estou em dúvida em relação ao meu comportamento com o outro, a minha fala com o outro, eu penso assim: se Jesus estivesse aqui comigo, será que ele aprovaria? Será que se fosse Jesus no meu lugar, ele faria o que eu estou fazendo? Eu acho que fica uma dica para a gente saber se a gente está no rumo correto, para que a gente não corra em mais um problema para a nossa vida futura. Que a proposta é a gente, aprender nessa. Aprender o que trouxemos e não levar mais. Lembra? 1 mais 1 é melhor ir com 1 menos 1 para o outro. É melhor. O terceiro, Allan Kardec diz que são os maus hábitos. A reencarnação é para o espírito a chance de reparar suas falhas e progredir. Nesse sentido, o corpo físico é um precioso recurso para a experiência. É um dever preservá-lo, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico e mental. O indivíduo que adota maus hábitos fere o veículo corpóreo usando para o seu reajuste à evolução. Por ser constituído de matéria, o instrumento físico sofre as consequências dos atos praticados. Então, o nosso corpo físico é o nosso uniforme para a nossa escola. É o nosso uniforme. Nós não vamos para a escola de uniforme sujo. Nós não vamos para a escola de uniforme rasgado. Quando a gente sai de casa, nossa mãe colocava o nosso uniforme bonitinho, branquinho. Lembra do avental que tinha o nome da escola? Não era bonitinho, branquinho, arrumadinho? Hoje é camiseta. Não vão com a camiseta limpinha para a escola? Não, a mãe não coloca uma camiseta rasgada, toda suja para a criança ir para a escola. Por que nós vamos danificar o corpo que Jesus, que Deus projetou para nós? É isso que ele está dizendo. Então, os maus hábitos é culpa da vida passada? Os maus hábitos é culpa do outro? Não. De novo, o Espiritismo dizendo que a responsabilidade é nossa e que nós precisamos preservar. A máquina humana, ela é espetacular. Ela é linda, ela é maravilhosa. Então, eu acho que nós temos a obrigação de retornar e falar: obrigada pelo corpo que acolheu o meu espírito e que, graças ao corpo, ele pode progredir. Porque o peso do corpo aqui na matéria é que obriga o espírito a andar corretinho, a andar certinho. Ele precisa aprender algumas coisas e é o corpo que leva isso para ele. Então a gente precisa preservar. Porque lembrando que nós não somos isso, nós somos o espírito. E a quarta escolha das provas para a evolução do espírito. A escolha de provas para a evolução do espírito. Para reencarnar, o espírito passa por um planejamento reencarnatório. Nós já sabemos disso, né? Então, vamos lá, ninguém está aqui enganado, né? Ninguém vai chegar lá e falar assim: olha, fui enganado, me colocaram no lugar errado. Não, nós participamos do processo. Nós fomos lá no cartório e autenticamos. Trata-se de um período de preparação para voltar ao corpo físico, antes de retornar à Terra. Ele concorda com as provas que fazem parte da sua jornada. Na maioria das vezes, o próprio espírito é quem pede pelo gênero de vicissitudes, que serão as melhores para a sua depuração. Ainda que na reencarnação atual não se recorde dos acordos que fez no plano espiritual. As provas e expiações que vivencia neste mundo servem para o seu progresso. Allan Kardec. Então é isso. Não estamos aqui enganados. Realmente, de vez em quando, fica pesado. Mas fica pesado
aprendizado. Por quê? Será que eu estou escolhendo a vicissitude só olhando para a que eu trouxe? Será que eu estou criando mais? Será que eu estou somando mais da que eu trouxe com a que eu estou desenvolvendo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou estragando o meu corpo no nível mental, que eu fico pensando, remoendo, atraindo obsessores para mim? Aí depois eu coloco a culpa no coitado, que a culpa é do obsessor, nem sempre. Às vezes nós obsediamos o coitado, de tanto ficar pensando, só besteira. Porém, nós vamos falar agora um pouquinho das vicissitudes como provas em relação ao espiritismo. E aí nós vamos para as expressões de impermanência e do apego. Quando Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, cita, quando o Buda cita. E aí por que eu trouxe? Porque os dois caminham juntos. São momentos diferentes da humanidade, falas diferentes que comungam com o mesmo propósito, a evolução de cada humanidade no seu momento. Em relação ao Espiritismo, então, qual é o aspecto em relação às vicissitudes entre provas e expiações? O aspecto que é a origem da vicissitude, que são as causas atuais ou passadas, que são as leis de causa e efeito. Nós vimos isso. E qual é a finalidade da vicissitude? Provar, educar e purificar o espírito. E qual a atitude recomendada que os espíritos de Allan Kardec sugerem? Resignação ativa, fé em Deus e um esforço de melhorarmos moralmente. E qual é o resultado final, o objetivo? Progresso moral, reparação das faltas e conquista com a paz interior. Falou aí de pecado? Falou aí que nós estamos fazendo vicissitude porque devemos sofrer? Não falou. Falou apenas da evolução, que passamos porque precisamos. Quando a gente está ali, estudando química e física da escola, é fácil. É uma vicissitude que uma criança, quando vai para a escola, passa, vocês concordam? Aí o que ela faz? O que a professora faz? Tira o caderno e dá uma folha só para o ser. Tenho certeza que aquilo está tudo na mente da criancinha. É a prova. A criancinha passa por essa prova. Então, às vezes, tiram de nós o nosso caderno, com toda a nossa cola, com todas as nossas histórias ali, e dão a folha. Agora é a sua prova. Isso daí é o planejamento que nós escolhemos, é o progresso do espírito. E aí? Tirei nota boa? Mantenho. Sigo para outra disciplina. Reprovei nessa matéria, eu vou refazer a matéria a somar com outra ainda. Entenderam como é o processo? Eu vou ter que fazer 2 disciplinas, a que eu reprovei e uma nova. Então, cabe a nós aprendermos, pegarmos o caderninho nosso, da nossa tarefa e fazermos certinho. Termos boa conduta moral, sermos pessoas íntegras, fazermos o evangelho no lar, etc, que todo mundo já sabe. E aí? Diante dessa fala, é a fala do Espiritismo. E o que diz Buda? Ele vai falar de 4 aspectos também. Allan Kardec falou de 4, Buda também fala de 4. A natureza do sofrimento para Buda é uma descrição de quê? O sofrimento é parte inevitável da experiência humana. Nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Também inclui frustrações, perdas e insatisfações cotidianas. Está tudo certo. Isso daí é o sofrer. E qual é a causa? O apego às coisas impermanentes e o desejo constante de prazer causam sofrimento. Nós estamos num mundo de impermanência. Lembra da folha, da uva? Lembra, nós estamos na primavera, que é mais impermanência do que o período da primavera? Calor, chuva, vento, que é mais que isso? Está tudo junto e misturado. Em um dia a gente vive as 4 estações do ano. Então, se tudo é uma impermanência, por que vocês acham que a nossa vida seria linear? Se for linear, como diz lá para nós, da saúde, o eletrocardiograma, está morto. Já foi, já era. O eletrocardiograma bonitinho é com todos os traços
Então, está errado? Está errado. E ele diz, qual é o caminho para superar então? Reconhecer e aceitar o sofrimento como realidade universal. Primeiro passo para a libertação. Então, essa é a natureza do sofrimento. Reconheci, sei qual é a prova que eu estou passando, sei qual é a minha condição, o que eu tenho que fazer com isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir em cima disso daí. Eu não adianta entrar no quarto escuro e chorar que não vai resolver. O problema vai se auto-resolver? Eu não conheço nenhum problema que se auto-resolve. Então, aqui Buda já dizia a natureza do sofrimento e qual é a maneira de superação, idêntico ao que Allan Kardec fala. E o segundo aspecto, tá bom, a natureza do sofrimento é uma coisa, o que ele diz, qual é a origem do sofrimento? Então da onde veio? Isso a gente quer saber. A origem do sofrimento, o sofrimento surge do desejo do apego e da ignorância sobre a verdade da natureza da vida. É o apego. Se a gente sabe que isso tudo é impermanente, que este corpo é perecível, que nada é nosso, que tudo vai um dia ficar... Por que nós somos tão apaixonados e tão apegados? Por que a gente acha que uma pessoa precisa ficar conosco pro resto da vida? O carro tem que ficar novo, com cheiro de novo, com plástico no banco pro resto da vida? A casa não pode ter uma rachadura? É tudo impermanente. Então esse é uma origem do sofrimento. Mas e daí? A causa, a explicação. O desejo de possuir, de ser ou de não ser. A ignorância sobre a impermanência, a interdependência de tudo. A partir do momento que compreendermos que tudo é impermanente e que tudo muda e que tudo tem um ciclo, a gente não sofre mais. A gente só aceita. Aceitar não é ser passivo. Não é ficar ali, naquela passividade, as coisas acontecendo de ruim e você ir aceitando. Não. De novo, é você ver o momento que você está e você se posicionar como uma pessoa adulta e não como uma criança que chora. Não é ficar passiva, é tudo bem, deixa que bata, ou que xingue, não é isso também, é se posicionar. E o caminho para essa superação? Praticar o desapego, compreender a impermanência e controlar os desejos. A mulher, eu comprei um carro novo, mas a mulher comprou um mais novo que o meu e eu fico nervosa. Meu carro tem 2 dias de uso, ela comprou o melhor que o meu, pronto. Eu desejo do outro. Então, é ter essa compreensão do merecimento. Kardec fala isso. Cada um tem aquilo dentro do seu merecimento. Não é assim que a doutrina espírita nos ensina? E para cessar o sofrimento, lá no aspecto 3 dele, o que ele fala? Que é possível extinguir o sofrimento ao eliminar seus causadores, que é o desejo e o apego. Eu tenho aquilo que eu posso, estou feliz com ele, pronto. Quebrou, perdi, quebrou, eu perdi. Puxa vida, vamos providenciar, vamos sair do mimimi e vamos voltar e vamos começar de novo. Sempre ele falando a mesma coisa de Kardec, que não devemos ser o quê? O que é uma palavra muito usada no meio? Melindrosos. Então eu já compreendi. Desejo, o apego são coisas que me fazem mal. Então eu tenho que entender e tenho que trabalhar esse sentimento em mim. E a causa? O estado da libertação total é chamado de nirvana. Nirvana para ele aqui é o estado de libertação. Para nós é quando a gente está com o estado de espírito bem, quando a gente está bem. Está em paz. A paz. Quando a gente tem a certeza que faz aquilo, que está tudo certo, que eu tentei do que eu podia fazer, o meu momento foi aquele, passou, porque teve um ciclo para se eliminar. Eu respiro e faço o quê? Agora eu vou partir para outra. Este daí é o momento da cessação do sofrimento. E aí, o caminho para a superação é alcançar a sabedoria e a serenidade por meio da meditação e da prática ética. E como é que a gente faz isso se a meditação para nós é o quê? E entrarmos em contato com Deus. É silenciar o coração. Quantas vezes a gente não vem aqui e não fala assim, entre em contato com Deus, deixe um pouquinho as coisas lá de fora, fiquem quietinhos, porque Deus não está no barulho, Deus está aqui dentro do coração e no silêncio. Quando Jesus falou, não vá, não fique falando como os fariseus, entre no seu quarto. O quarto, quando Jesus disse, não é o quarto físico, é o quarto aqui dentro do nosso coração. Nós podemos estar dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do barulho, mas se eu estou bem aqui dentro, estou dentro. Nós conseguimos alcançar
alcançar o propósito. Quando muitas vezes nós estamos dentro de um ambiente espírita e a pessoa está tão agitada ali, que ela não consegue se concentrar. Isso é um estado de impermanência. Isso é um estado que a pessoa não consegue alcançar até o que a pessoa, uma entidade pode vir mandar uma mensagem melhor possível para ela. Ela não vai conseguir captar aquilo porque ela não está dentro do meio, ela não está no contexto. Ela está de corpo presente, mas na mente sei lá eu onde foi. Então é isso que ele fala. E a prática ética. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e sabe que fez tudo de bom, tudo de certo, você já atingiu o seu estado emocional, você já atingiu o seu estado de nirvana. Você já está bem, porque fazer o bem é a melhor coisa. O bem, foi feita uma pesquisa na USP, quando a gente faz qualquer coisa boa para a pessoa, nós liberamos ocitocina. Então ninguém precisa saber que a gente ajudou uma pessoa a atravessar a rua, que nós achamos uma carteira e devolvemos para o dono, que a gente deixou uma pessoa passar na frente. Qualquer coisa básica, aquilo te traz uma boa sensação. Isso é ética. Isso não é para o outro ver, isso é para nós, para a nossa evolução. E aí, finalmente, ele diz assim, o caminho que conduz ao fim do sofrimento, qual que é? Primeiro, o sofrimento cessa quando a prática nobre do caminho óptimo. Ele fala de 8 caminhos para você conseguir cessar o sofrimento. E quais são os 8? É uma visão correta, um pensamento correto, uma fala correta, uma ação correta, um modo de vida correto, esforço correto, atenção plena, correta e concentração correta de novo, que guia para a vida equilibrada. O que Jesus disse? Orai e vigiai. Então, quando nós oramos e quando nós vigiamos, nós estamos fazendo tudo isso daquilo correto. Aí, em nenhum minuto ele também está falando. Se o outro fizesse para você, se você fizer aquilo para o outro, se você não, está falando para mim, para você, para cada um. Porque é como o perdão. O perdão, quando eu perdoo alguém, eu não tiro dele o erro. Eu me liberto dele. E quando eu me liberto daquela pessoa, eu quebro essas algemas, eu evoluo. Se ele não vai, o problema é dele. Nós cessamos ali um sofrimento. Porque cada vez que a gente fica na raiva, no ódio, no rancor, a gente não está envolvido numa negatividade, não está dentro dessas visões aqui, não está dentro dessas palavras, não está dentro de um caminho correto, de um pensamento correto, estou na vingança. E quando eu entro no perdão, eu entro nesse estado. Não é a mesma fala do Espiritismo? Não é o mesmo caminho? Palavras diferentes. E qual é a causa e a explicação? Segue esses 8 aspectos que ele volta de novo, ele fala a mesma coisa aqui embaixo. O esforço, a atenção. E o caminho é praticar o caminho de forma contínua que leva à libertação. Ou seja, sempre praticar a boa ação. O que o Espiritismo fala? Fora da caridade, não há salvação. E a caridade, em primeiro lugar, é conosco, com o nosso bem-estar, com a nossa maneira de pensar, com a nossa moralidade. Porque para Kardec e para Buda, o sofrimento é mestre e não castigo. É nas vicissitudes da vida que encontramos o caminho que conduz da luz, da ignorância à luz e da dor para a paz. Então, quando a gente fala aqui na casa, não, a gente está sofrendo, não é apologia, não é valorizar o sofrimento, é mostrar que o sofrimento é o caminho naquele momento para que você expanda a sua mente, para que você se reencontre, saia daquele caos que você está e volte para o seu caminho novamente. Porque se você está naquele caos, naquele sofrimento, você precisa se encontrar ali, dentro destas verdades, dentro do que o Cristo falou, o bem pensar, o bem falar, amar ao próximo como a si mesmo. Então, de novo, as vicissitudes, elas existem. As vicissitudes da vida, em nenhum minuto nós falamos que veio no mundo é uma coisa que ia ser um parque de diversões. Não é. Porque se fosse muito bom, não estaríamos aqui. Estaríamos em outro planeta. Se estamos aqui é porque ainda precisamos aprender alguma coisa. Se
se estamos com a nossa família, se estamos no nosso trabalho, se estamos na nossa cidade, é porque aqui nós precisamos aprender alguma coisa. E se eu não posso muito ajudar o outro, que mande pensamentos e vibrações boas para o outro. Isso daí já nos tira também desse sofrer e desse sofrimento. Eu acredito que seja isso que a mensagem de hoje. Vamos pensar nas condições nossas, nas nossas dificuldades da nossa vida. Estamos passando por dificuldades sim, o planeta está passando por dificuldades sim, mas vamos ressignificar este momento. Não vamos ficar com o foco naquele olho negativista, naquela fala ruim, vendo programas ruins, vendo coisas que não elevam e não ajudam em nada. Vamos ter o olho para coisa boa, a boca para falar coisas boas. Vir aqui na casa, tem atendimento fraterno, não tenho o que falar, meu coração está angustiado. Vem, conversa com alguém da casa, se expressa, coloca as suas informações, porque para que aqui vai sair alguma coisa boa para o teu coração. E daí, da mesma forma, quando estivermos lá fora, sejamos portadores das boas palavras. Não sejamos portadores de más palavras. Porque, como diz, as vicissitudes está relacionada com a lei de causa e efeito. Então, causa e efeito. Eu falo coisas boas, eu uso coisas boas. Eu falo coisas ruins, eu vou ter coisas ruins. Certo? Eu acredito que seja isso, eu espero que isso nos leve a refletir, que a semana de vocês seja repleta de pensar nas vicissitudes dentro do lar, levem essas palavras, esses pensamentos para a casa de vocês, para o dia a dia, para o trabalho. Vamos ser gentis, vamos ser cordiais uns com os outros, começando dentro de casa. De novo, não vale ser só espírita dentro da casa espírita. Nós precisamos ser espíritas lá fora. O mundo está precisando de nós espíritas lá fora. As pessoas precisam das boas palavras lá fora. Vamos ser eles. Vamos honrar o que Kardec deixou para nós, esse legado que ele deixou. Vamos honrar o Cristo. Não vamos crucificar de novo o Cristo, não falando dele, negando ele. Não vamos fazer isso novamente. Vamos fazer diferente. Uma boa noite, que Deus os ilumine. Muito obrigada por estar aqui novamente. Obrigada.